seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras do canal e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre cannabis medicinal, mitos e verdades. Tem muita dúvida e a gente vai discutir aqui hoje a respeito desse tema. E para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as nossas mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. A nossa convidada de hoje é a doutora Michele Ourix. A Michele é especialista em clínica médica pelo Hospital Sírio-Libanês, especialista em geriatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduanda em dor pela USP e uma estudiosa da cannabis medicinal, atuando com a prescrição desde 2022. Então, muito obrigada, Mi, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, doutora Poli. É uma honra estar aqui no podcast e falar sobre esse assunto que muitas vezes é polêmico para o pessoal. Tem gente que defende com unhas e dentes, tem gente que nega até não dá mais. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse meio termo e como que a gente pode usar isso na nossa prática médica. E é isso que a gente percebe muito, né? Muito se fala a respeito do uso nos tratamentos de saúde e nos últimos anos isso tem crescido bastante, né? Algumas pessoas acreditam que serve para praticamente tudo, né? E muitas vezes chegam ao consultório pedindo para condições em que talvez o uso realmente não seja adequado. Outros advogam que não serve para nada, que não deveria ser usado, né? E não é bem isso que a gente observa. Então, eu queria entender, assim, esse é o motivo da gente ter te trazido aqui hoje, né, para a gente entender o que é mito, o que é verdade, né? As pesquisas têm aumentado nos últimos tempos, então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E para a gente iniciar, eu queria que você explicasse o que é a cannabis medicinal, né? Qual é a diferença entre o uso medicinal e recreativo? Porque quando a gente fala do uso, né, as pessoas muitas vezes pensam no recreativo e, na verdade, tem uma diferença importante, né? Então, eu queria que você falasse. Bom, eu acho que para a gente entender primeiro essa questão da cannabis medicinal e por que o pessoal fala que ela serve para tudo, a gente tem que entender o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema que faz parte do nosso organismo, que foi descoberto recentemente na medicina, então, em 1990, né? Faz muito pouco tempo. E ele é um sistema que ele é responsável pela regulação e homeostase dos processos corporais. Ele é responsável pela regulação da fome, pela regulação do sono, regulação do humor, regulação dos processos inflamatórios. E onde a cannabis entra nisso? A cannabis é uma planta milenar que é usada de forma medicinal há muitos e muitos milênios. Por quê? Porque os componentes da planta, que a gente chama de fitocannabinoides, que os principais que o pessoal conhece é o THC e o CBD. Mas existem muito mais, existem aí mais de 100, 150 atualmente descobertos, né? Os fitocannabinoides, eles interagem com o nosso sistema endocannabinoide. Então, o THC, o CBD, entre outros, eles servem para ajudar nessa homeostase corporal. Então, acaba que a cannabis é usada para muita coisa porque ela age na homeostase. O pessoal traz essa panaceia, né? A gente sabe que não tem tantos estudos para todas essas coisas. Existem alguns estudos mais robustos, que a gente vai falar aí ao longo do tempo, e outros nem tanto. Então, acho que é importante para a gente começar essa conversa entender que a gente tem um próprio sistema endocannabinoide e a cannabis interage com esse sistema como se fosse, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina. A gente tem um receptor e a gente tem um neurotransmissor. O nosso neurotransmissor chama 2-AG e anandamida, entre outros. Esses são os principais, que a gente pode fazer... Que o nosso corpo produz, que já existe no nosso corpo. Existe no nosso corpo. Então, nosso corpo, nosso sistema endocannabinoide, ele produz 2-AG e anandamida. E esses neurotransmissores, eles regulam. O CBD e o THC, eles são praticamente análogos, assim, do 2-AG e da anandamida. Então, eles fazem esse papel. É como se
eu gosto de traçar um paralelo com um antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina. Você está aumentando a serotonina na fenda, né? Então, quando você está dando um óleo de cannabis medicinal, você está aumentando o 2-AG, anandamida, na forma de CBD e THC. Então, você está regulando o sistema dessa forma. E qual que é a diferença entre cannabis medicinal e cannabis recreacional ou uso adulto? Hoje em dia, a gente evita até usar esses termos porque traz um preconceito por detrás que prejudica a pesquisa, que prejudica o uso da forma medicinal. O que muda, primeiro, o recreacional, o uso adulto, a pessoa que usa tem a intenção de ter o efeito psicoativo da substância, que vem principalmente da molécula THC. E aí, ela vai escolher uma forma de administração, geralmente fumada, que tem uma absorção muito mais rápida e um pico de ação muito mais rápido com esse efeito psicoativo. No óleo de cannabis medicinal, a gente consegue fazer proporções de CBD e THC e outros fitocannabinoides para que ele regule o sistema endocannabinoide, não tenha tanto efeito psicoativo, ou tenha, depende da patologia, né? Então, essa é a principal diferença. A intenção do uso, do recreacional, e a quantidade, né? O tipo de fitocannabinoide usado para cada tipo de uso. Entendi. Muita gente, né, advoga de que a gente não deveria usar porque a gente não tem estudo suficiente, né? Mas essa é uma área que vem num crescente de pesquisas. Eu entendo que a gente teve muitas dificuldades nas pesquisas durante muito tempo porque a gente não tinha uma padronização daquilo que era pesquisado, né? Como você mesma disse, são muitas substâncias dentro da planta e aí os estudos, a gente tem que ter um padrão, né? Eu estou estudando a substância tal, comparada, né, com outra coisa, enfim. Mas hoje, né, acho que a ciência vem crescendo nesse ponto. Então, eu queria que você nos dissesse como a ciência tem olhado para esse uso terapêutico, né, e em que situações a gente tem usos que hoje podem embasar, a gente tem, né, pesquisas, né, que podem embasar o uso seguro da medicação, obviamente sempre orientada pelo profissional de saúde, né? Perfeito. Eu acho que de estudos a gente tem que entender que antes de 1930 era basicamente liberado, o pessoal usava, vendia na farmácia como medicação fitoterápica. Depois disso, teve proibições muito relacionadas a questões sociais, e aí os estudos ficaram parados e nunca mais voltaram. Só foram voltar com Rafael Mechoulam, que é o pioneiro aí de estudos em Israel, em 1960, nessa época, quando ele descobriu o THC. Né, que é a principal substância psicoativa. E aí foram crescendo estudos desde essa época até hoje em dia, tanto que, se você olhar no PubMed, o número de estudos dá um boom, assim, de 1970, 1990 até hoje. Fazer só um adendo, né, que para quem não é da área da saúde, PubMed é uma das principais plataformas, né, de artigos científicos de todas as áreas, na verdade, né? Então, a gente tem também os artigos científicos da área da saúde, né? Nessa plataforma, o PubMed traz os estudos médicos, enfim, e é onde nós, profissionais de saúde, nos baseamos para buscar, né, artigos, pesquisas e evidências para os tratamentos em saúde. E aí tem uma explicação que eu ouvi até no Congresso de Geriatria, que eu achei muito legal a analogia que ele fez com relação à padronização. A planta tem diversos componentes. Como é que você vai padronizar? Num estudo está escrito produtos derivados de cannabis. No outro está escrito produtos vaporizados. Outro, óleo. É como se fosse uva. O suco de uva é diferente do vinho, que é diferente do vinagre de uva. Como é que você vai comparar um com o outro? Então, a cannabis também tem essa questão de dificuldade de comparação entre os estudos. O que a gente tem de estudos mais robustos hoje em dia para o uso de cannabis medicinal? Principalmente epilepsia refratária. Então, um dos maiores pesquisadores é brasileiro, é o Elisaldo Carlini, ele faleceu já recentemente, mas ele foi o responsável por mostrar que o CBD ele tinha propriedades antiepilépticas. Inclusive, aqui em São Paulo, né, é liberado pelo SUS
o uso do óleo para epilepsias refratárias, que é Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Então, os mais robustos são para epilepsia refratária. Depois, a gente começa a ver estudos para uso em pacientes com HIV e quadro de caquexia. Câncer, então tem muito estudo com câncer, para dor oncológica, para caquexia. E nessa pegada de dor também existem cada vez mais estudos mostrando que a cannabis tem ação para dor neuropática e periférica e central. Então, são as principais patologias com mais estudos. Também esclerose múltipla, que teve um produto aprovado pelo FDA, que é a agência regulamentadora dos Estados Unidos, para uso em espasticidade em esclerose múltipla. As outras patologias, a gente tem diversos estudos muito heterogêneos, né? Por conta da diferença dos produtos. E a gente acaba vendo o uso muito para insônia, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, também doença neurodegenerativa, né? Parkinson e Alzheimer, mas ainda com dificuldade de evidência robusta. A gente vê algumas melhoras, mas como os estudos não são padronizados, a gente não consegue bater aquele martelo e dizer assim, não, isso aqui funciona. Ou não funciona, né? Essas respostas que a gente ainda não tem. Porque dentro, né, do envelhecimento, né, da área de envelhecimento e da geriatria, de fato, a gente recebe muitas famílias que vêm com dúvidas, né? Assim, funciona? Podemos usar para o meu pai, para minha mãe, né? E é muito comum. E é difícil muitas vezes, né? As pessoas vêm com uma esperança muito grande de algo que a gente ainda não tem uma resposta definitiva, né? Quais são as principais substâncias terapêuticas, então, derivadas? Elas têm o mesmo objetivo de uso? Elas servem todas para a mesma coisa? Ou eu tenho substâncias direcionadas para coisas diferentes, né? Porque acho que essa é uma outra dúvida que as pessoas têm muitas vezes, né? Elas têm a visão de que tudo que vem da planta serve para tudo, né? E acho que talvez, você vai falar sobre isso, né? Mas talvez está aí a importância da gente entender que a gente precisa de orientação médica, né? Para fazer o uso. A gente não pode achar que a gente consegue identificar sozinho esse uso, né? Então, é um mundo que existe, né? Quando você começa a estudar cannabis, você vê que tem mais de 150 fitocannabinoides. E, além disso, tem perfil de terpeno, flavonoides, etc. E cada fitocannabinoide tem uma ação específica. Os principais conhecidos, CBD, THC, aí em voga hoje com mais estudos, CBG, CBN, CBC. Uma sopa de letrinhas. O que cada um, num geral, faz? Por exemplo, o THC, ele tem muita ação para dor. Então, pacientes que têm dor se beneficiam de medicamentos, né, derivados do óleo, derivados da planta, que têm uma maior proporção de THC. E a gente sabe que THC é uma substância mais psicoativa, né, da cannabis. Pacientes com náusea e vômitos também, refratários a terapias padronizadas, também têm benefícios de THC. CBD já serve mais para pacientes... insônia também, THC, né? CBD já serve mais para pacientes com transtorno neurodegenerativo, ansiedade, transtornos de humor. Só que a gente tem principalmente 3 tipos de produtos. Tem todos esses fitocannabinoides e 3 tipos de produtos. Um isolado, um broad spectrum e um full spectrum. O que é isso? Isolado é eu pegar uma molécula só, por exemplo, o CBD, e diluir num óleo de coco, por exemplo. Um óleo, um TCM, de triglicerídeos de cadeia média. É só um fitocannabinoide. Então, muito usado às vezes para epilepsia, que responde muito bem a CBD, né, nas crianças que não podem usar THC, por exemplo. O que é o broad spectrum? O broad spectrum, você pega a planta, você faz um extrato, né, daquela planta, você só vai tirar o THC, para não ter aquele efeito psicoativo. Então, tem pessoas que têm sensibilidade ao THC, que sentem efeito psicoativo, que ficam com aquela
brisa, né, que o pessoal fala, fica mais sonolento, às vezes tem efeitos colaterais, muita hipotensão, taquicardia. Então, pacientes, por exemplo, que têm alteração cardíaca, às vezes não podem usar muito THC. Então, tem arritmia, tem insuficiência cardíaca descompensada, tem pressão baixa, pode fazer hipotensão, cair. Eu ia até te falar disso. As pessoas acham que é isento de risco. Muitas vezes, quando elas procuram a gente no consultório para saber, né, se pode usar ou não, elas acham que não tem risco, que é inócuo, né? Então, foi importante você falar disso. Depois até eu vou pedir para você falar de outros efeitos colaterais. Mas veja, né? Numa pessoa idosa que pode ter doenças associadas, outras, olha a importância de buscar um médico para fazer uso, né? Exatamente, porque é um remédio, né? A gente tem que encarar a cannabis como um remédio. Então, como todos os outros, ela tem interação medicamentosa, tem efeito colateral, tem contraindicação. Então, a gente precisa saber disso. Então, a gente falou do isolado, do broad spectrum e do full. E o full é aquele que tem todos os componentes da planta, então também tem o THC. E aí, cada um desses tem uma proporção de fitocannabinoide. Às vezes tem um que tem mais CBD, 3 vezes mais CBD, 10 vezes mais, 100 vezes mais do que THC. Cada patologia, cada pessoa vai ter que ser um tratamento individualizado. O médico vai ter que entender, olhar quais medicações ela está usando, escolher o melhor produto, ir devagarinho nas doses e observar a resposta. Então, você não pega o frasco que a vizinha está tomando, aquele que nem tem rótulo, aquele que é um óleo que ela recebeu de um lugar... De algum conhecido. Conhecido aí. E vai tomar achando que é tudo a mesma coisa. Não é. É igual a uva. Uva pode ser vinho, vinagre, suco. É diferente, né? Você começou a falar, então, dos efeitos colaterais, e aí eu queria que você falasse um pouco mais, explanasse sobre mais, né? Um pouco mais sobre os efeitos colaterais. Então, eu acho que para a gente entender um pouquinho mais dos efeitos colaterais, a gente tem que entender que ela é uma medicação que ela é metabolizada no fígado. Então, ela vai ter interações com outras medicações. Por exemplo, se um paciente está usando medicação para convulsão, anticonvulsivante, ela pode aumentar o nível dessa medicação. Então, você pode ter uma intoxicação pelo anticonvulsivante. Se você está usando um anticoagulante, por exemplo, a varfarina, pode aumentar o risco de sangramento. Agora, se você tem, por exemplo, uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca, que não está compensada, ou seja, você está tendo muitos sintomas, está tendo falta de ar, está tendo dor no peito, já teve infarto, pode ser que se você usar THC, você pode piorar esse quadro cardíaco. Outros efeitos colaterais que acontecem são mais leves. Geralmente, os mais comuns, distúrbios gastrointestinais, por exemplo, da diarreia, às vezes fica o intestino meio solto, da boca seca, da tontura, que no idoso é preocupante porque pode cair. Esses são os principais, tá? E aí as interações medicamentosas. As interações medicamentosas é importante, né? Que a gente entenda que possa acontecer. Em que situações, quais são as condições comuns do envelhecimento em que a pessoa idosa pode se beneficiar do uso, né? Desde que bem orientada e seguida pelo seu médico. Eu acho essa interação entre cannabis e longevidade muito interessante, porque, como eu expliquei lá no começo, nosso sistema endocannabinoide, quando a gente envelhece, a gente diminui o tônus, ou seja, é aquela força do sistema endocannabinoide. Então, com o envelhecimento, você vai tendo um enfraquecimento do seu sistema endocannabinoide. Eu costumo falar, grosseiramente, não é assim, mas é como você repor uma vitamina que está baixa. Não é isso, mas para o leigo poder entender um pouquinho. Então, em doses baixas, geralmente, a cannabis com envelhecimento tem um efeito neuroprotetor. Então, a gente sabe que aumenta o número de doenças neurodegenerativas com a idade, Alzheimer, Parkinson, outras demências. E a cannabis tem esse efeito neuroprotetor por estimular a atividade anti-inflamatória do sistema nervoso central, estimular a formação de micróglia, né, que são os componentes do sistema anti-inflamatório do sistema nervoso central, e
talvez, não existem estudos, mas em ratos, em pré-clínicos, mostra que pode proteger contra essas doenças. Não é indicação de você usar preventivamente. Mas tem essa relação entre envelhecimento, diminuição do sistema endocannabinoide e possibilidade da cannabis ter esse papel na prevenção, mas nada comprovado. Esses são estudos em ratos ainda, não são estudos que chegaram no ser humano. Esses são estudos pré-clínicos, né? Então, em ratos, não é de ser humano. A gente consegue ver isso acontecendo, mas não é uma indicação para você, não tenho nada, vou tomar. Tipo, ele aponta como uma possibilidade, mas que precisa de mais estudos. Exato. Você falou da questão da dor, né? Que pode ser algo comum, né? A gente conversou recentemente também com um colega que falou sobre essa questão da dor, da prevalência, né, de dor no envelhecimento, enfim, né? A gente fica aí na manga como uma ferramenta que eu acho que talvez a gente também precise de mais estudo na população idosa, mas é uma condição comum, né, que a gente observa e é bastante comum. Em relação à segurança no uso, né? O que os estudos trazem, o que você observa, né? Porque isso é uma coisa importante também. E eu acredito que talvez como em outras áreas da medicina, né? Infelizmente, apesar da população idosa ser a que mais aumenta no mundo todo, ela ainda é a menos estudada em muitas questões relacionadas a medicamentos. Então, a gente tem alguma coisa relacionada especificamente à segurança e efeitos colaterais específicos para as pessoas idosas, para as pessoas longevas? Infelizmente, não tem estudo sobre isso, né? De segurança a longo prazo no uso e muito menos em pessoas idosas. A gente utiliza na prática, com cautela, com avaliação médica. E a gente sabe que como tem essa relação entre redução do sistema endocannabinoide, efeito protetivo e neuroprotetivo, a gente acaba tendo um embasamento maior para você usar por mais tempo. Mas não existem estudos de segurança de longo prazo. A gente lembrar que os estudos começaram recentemente, né? Em 1970, 90 principalmente, e agora ainda mais, né? Então, a gente ainda não tem esses estudos de longo prazo. Fica a dica, né? Para quem trabalha com pesquisa, de repente a gente começar a aumentar as nossas evidências, né, nessa área. Quando você usa na prática, né? Qual é o impacto que você percebe, assim, na qualidade de vida, na autonomia, no controle, né, das razões pelas quais foi iniciado o uso? Como a gente tem, né, às vezes nos faltam dados dos estudos, né? Uma outra dica para quem estuda isso talvez seja estudar a vida real, né, o que a gente tem feito na clínica, em consultório, enfim. Mas o que você observa no seu dia a dia? Olha, eu acho muito gratificante. Os pacientes, em geral, procuram para usar, eu avalio, vejo se pode ou não pode. Quando eu entro com um tratamento de cannabis, a maior parte dos pacientes ou é doença neurodegenerativa, com sintoma comportamental de demência, por exemplo, agitação, insônia, perambulação ou alteração de apetite. Então, tem um efeito legal no controle do sistema dos sintomas comportamentais de demência, que ajuda muitas vezes os pacientes a tirarem um pouco daquelas medicações antipsicóticas que eles usam, então às vezes quetiapina, risperidona e outras. Você consegue dar uma diminuída nessa medicação e no uso da cannabis. Nos pacientes com fibromialgia, que é uma dor nociplástica, que é uma dor que é de origem mais central, assim, tem um componente multifatorial de alteração de humor, alteração de sono. A cannabis tem um papel muito bom, os pacientes respondem bem também, porque melhora o sono, melhora aquelas escalas de qualidade de vida. Não necessariamente, às vezes, melhora significativamente a dor, mas melhora a qualidade de vida e a percepção do paciente. E a percepção vale muito. Então, se o paciente se sentiu bem, teve 30%, 50% de resposta,
o paciente está se sentindo muito bem, é uma resposta muito boa. A gente sabe que existe o efeito placebo, que o efeito placebo geralmente é de 30% ou mais, com o uso das medicações. Eu costumo ouvir que efeito placebo também é efeito, né? E como se você usa com segurança, com uma análise detalhada do que o paciente está usando, você vai ter segurança no uso. Eu acho que é uma medicação potencial para você usar de adjuvante e melhorar a vida dos pacientes. Quer dizer, ela não substitui os tratamentos clássicos, mas pode ser um auxiliar quando esses tratamentos clássicos não estão surtindo o efeito desejado. Exatamente, exatamente. Como que funciona a prescrição aqui no Brasil, né? Como que é a regulamentação, quem que pode prescrever, né? E quais são as barreiras, né, que a gente tem nessa prescrição e no uso? Então, atualmente, quem pode prescrever é médico, dentista, veterinário para uso pets animal. também estão conseguindo essa parte de liberação. A Anvisa tem duas RDCs, que é a 660 e a 327. A 660 ela serve para importação. Então, você pode adquirir o produto por via de importação, em que você precisa de um laudo da Anvisa preenchido online, e mais um meio de importação, que às vezes é pela indústria farmacêutica, né? E também existe a 327, que é por via farmacêutica, das farmácias mesmo. Então, você prescreve em receita azul, que é aquela receita do Rivotril, se o produto tiver menos de 0,3% de THC. Ou a receita amarela, que é a receita dos opioides, se o produto tiver mais de 0,3% de THC. Na farmácia, a gente só tem um produto que tem mais de 0,3%, tá? E os outros são receita azul. Existe outra via de aquisição de óleo também, que é por via das associações. As associações, elas surgiram por uma necessidade de mães com filhos com epilepsia refratária. Essas mães, lá em 2010, 2015, nessa época, começaram a perceber que existia a possibilidade do uso, começaram a plantar cannabis em casa e fazer o óleo. E aí começou um problema legal, né? E elas, por via de muita conquista, assim, de batalha legislativa mesmo, conseguiram habeas corpus preventivos para poder plantar e fazer o óleo. Então, surgiram associações em que essas mães se juntaram, faziam os produtos e distribuíam para as crianças que precisavam. Hoje em dia, a gente tem algumas associações grandes no Brasil que fazem esse apoio aos pacientes que usam óleo. Então, essas 3 vias. Então, importação, farmácia ou associação. Tá. E é importante deixar claro que são associações regulamentadas e com autorização, né? Isso. Não adianta qualquer pessoa querer montar a sua associação. Isso tudo foi uma conquista regulamentada, direcionada a essas crianças com patologias que levavam a quadros de crises convulsivas refratárias, né? Refratária significa que não respondeu a nenhuma outra medicação clássica para o uso, né? Então, toda vez que a gente tem uma doença que não responde ao que a gente tem como terapia clássica, a gente classifica como refratária, né? Então, é importante, né, esclarecer isso. Acho que a gente está num momento de crescimento dessas pesquisas, né? Acho que a gente ainda vai ter muitas outras descobertas mais para frente, né? Eu acho que é importante, é óbvio que a gente precisa ter cautela, né? É óbvio que precisa ser um uso orientado, né, por um profissional de saúde, né, que entenda do assunto, para que a gente não caia no risco, né, do uso, por exemplo, de pessoas que têm contraindicações de usar. Então, é isso que você falou, é uma medicação, né? E como qualquer outra medicação, tem indicação, contraindicação, uso seguro, situações em que o uso não é tão seguro, então precisa ser orientado, né? E acho que a área de estudo vem vencendo uma barreira de preconceito, né, Mi, para que esses estudos possam crescer no mundo todo, né? Muito. Eu venho observando que no começo, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tinha muita barreira. Eu achava que, isso é panaceia, isso não
era engraçado, porque eu falava assim, não funciona, isso aí é coisa da cabeça de vocês, é a gente que quer usar de recreacional e que tá falando que funciona. Eu tinha muita barreira, só que eu fui estudar porque tem muita procura. E aí eu caí num mundo que era imenso, de estudos, e sistema endocannabinoide a gente não aprende na faculdade. E a gente começa a estudar isso e a gente vê que tem muita coisa e muita base fisiológica para isso. Então, realmente, é uma área muito bonita de estudar, que não precisa ter preconceito. Tem cada vez mais estudos vindo. Eu acho que a gente precisa padronizar esses estudos daqui para frente com produtos padrões e levar para frente o conhecimento, né? Eu acho que conhecimento é a base de tudo. Então, se você tem conhecimento, acabou com o preconceito, você vai tratar aquilo como uma medicação. Eu acho que é isso que vai tirar a panaceia, né? Porque são os estudos que vão nos dizer serve para isso, não serve para isso, é indicado para isso, não é indicado, né? Então, acho que que bom que a gente tem possibilidades agora de novos estudos para poder responder ainda muitas coisas que ficam, né, de dúvidas em relação ao uso. Bom, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu queria que você nos deixasse uma mensagem final e nos dissesse onde a nossa audiência pode te encontrar. Eu que agradeço de estar aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é @ageriatra_, ou no podcast @mais saúde, por favor, também. E de mensagem, eu acho que eu queria deixar que o conhecimento é libertador. Se a gente entende por que funciona, aonde que atua, a gente tira esse preconceito e a gente consegue individualizar o tratamento para quem precisa, saber quem não pode, saber contraindicação, assim como a doutora Poliana falou. Esse é o mais importante, tratar como uma medicação que pode estar no seu arsenal terapêutico do dia a dia. Muito obrigada. Bom, nesse episódio do podcast Longidade, nós falamos sobre cannabis medicinal, mitos e verdades. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Michele e lembrar a todos vocês de se inscrever no nosso canal, acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Até o próximo episódio.